O curso Salve uma Vida é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Anestesia que tem como objetivo levar à população em geral informações importantes numa linguagem simples, de forma a permitir o diagnóstico e o início da reanimação cardíaca em pacientes vítimas de parada cardíaca. Alguns dados são muito importantes e fundamentam a necessidade do ensino das técnicas de reanimação básica para qualquer pessoa. Por exemplo, 80% dos casos de parada cardíaca ocorrem nas residências e geralmente são testemunhadas por um membro da família. Menos do que 10% das vítimas de parada cardíaca sobrevivem. Isso pode ser explicado porque a grande maioria das testemunhas de uma parada cardíaca não tem nenhuma iniciativa ou conhecimento para a realização da reanimação básica. A reanimação feita por quem presencia uma parada cardíaca pode, no mínimo, dobrar a chance de sobrevivência após esse evento. É muito importante saber que, após uma parada cardíaca, a cada minuto que se passa, ocorre uma redução em torno de 7 a 10% da chance de sobrevida do paciente. Normalmente, a parada cardíaca súbita é causada por um ritmo anormal, denominado fibrilação ventricular. Ela também pode ser causada por outros fatores, como, por exemplo, o ataque cardíaco, chamado infarto, um choque elétrico ou um afogamento. Como se conceitua uma parada cardíaca? A parada cardíaca significa que houve a cessação da atividade mecânica do coração. O paciente não responde a estímulos verbais ou táteis. Na prática, o paciente não se mexe e ele não respira. Quando o paciente apresenta uma respiração anormal, devemos considerar que esse paciente apresenta-se em parada cardíaca. O metabolismo celular depende da chegada de nutrientes até a célula. Para isso, é importante que a circulação leve oxigênio e nutrientes. Quando o paciente apresenta uma parada cardíaca, o que acontece é que as células passam a não receber esses nutrientes. Desta forma, os seus estoques de energia passam a ser consumidos. As reservas intracelulares da energia celular são bastante pequenas e elas são esgotadas, de acordo com a tabela, em poucos minutos. Em cerca de 6 minutos, todo o estoque de energia da célula se esgota e essa célula passa a entrar em sofrimento. Nós temos que, quando o coração para de bater, o paciente está com uma morte clínica. Quanto maior for o tempo em que esse coração se mantém sem batimentos, menor a probabilidade desse paciente voltar a bater. Então, quando instituímos uma reanimação cardiopulmonar, esse tempo é fundamental. É uma verdadeira corrida contra o relógio, porque quanto maior o tempo sem circulação, maior a probabilidade de lesão orgânica. E passados alguns minutos, esse paciente vai se caminhar para o que nós chamamos de morte biológica, em que é totalmente improvável, ou mesmo que nós tenhamos sucesso na reanimação, o paciente sair deste evento grave sem nenhuma lesão cerebral definida. Portanto, a reanimação deve ser iniciada nos primeiros minutos após o momento em que o coração deixa de bater. Para isso, existe o que chamamos de uma cadeia de sobrevivência. A cadeia de sobrevivência moderna ela é feita através de 5 elos ilustradas nesta figura. Para a população em geral, os 3 primeiros elos são fundamentais. Seriam o reconhecimento da parada cardíaca e o acionamento imediato do SAMU, o início da reanimação cardíaca precoce, com grande ênfase nas compressões torácicas e a rápida desfibrilação.
O reconhecimento através da parada cardíaca e o acionamento do SAMU é fundamental. Para isso, devemos verificar a consciência. No momento que estimulamos o paciente sacudindo seus ombros ou mexendo no seu corpo e tentando identificar se ele está bem, o paciente não responde. Avaliando se o paciente está respirando, nós podemos fazer então imediatamente o diagnóstico de parada cardíaca. Esse diagnóstico é feito através então da ausência de consciência, da ausência de movimentos respiratórios. Não devemos perder tempo. Imediatamente devemos ligar para o 192, de forma a permitir a chegada do Corpo de Bombeiros ou do SAMU para fazer a transferência o mais rapidamente possível para um hospital. Nós devemos também iniciar a reanimação cardíaca. Essa reanimação é feita pelas compressões torácicas. As compressões torácicas devem ser feitas numa compressão em que nós fazemos uma compressão no meio do peito do paciente, de forma a comprimir, conforme está ilustrada nesta figura. A compressão faz com que como se a gente estivesse espremendo o coração. Esse movimento ritmado nesta frequência em que nós temos no áudio desta apresentação significa uma compressão de pelo menos 100 compressões por minuto. Esta compressão faz com que então o sangue possa circular e manter a perfusão mínima necessária para que órgãos importantes como o cérebro e o coração não sofram. Então, notem a posição em que nós devemos nos posicionar ao longo do corpo da vítima, do lado dela e utilizando o nosso corpo como um pêndulo, através de movimentos torácicos com o braço esticado, amassando, apertando o coração e desta forma gerando fluxo. Esta linha então representa onde devemos posicionar a nossa mão, sempre no meio do peito dos pacientes, de forma a fazer uma compressão vigorosa. Em crianças, a compressão torácica também pode ser feita, mas como a estrutura física é mais delicada, não precisamos realizar a compressão com as duas mãos. Podemos utilizar somente uma das mãos para este fim. Então, um reanimador único vai fazer uma sequência de reanimação que são 30 compressões e 2 ventilações. Todos os pacientes devem ter a abertura da sua via aérea. Pessoas que não tiveram nenhum tipo de treinamento devem realizar a reanimação somente com as compressões torácicas. Não é necessário manipular a via aérea. Essas compressões torácicas serão mantidas até a chegada da ajuda ou de alguém que saiba fazer reanimação. Porém, pessoas que fazem o curso Salve uma Vida ou outros cursos já podem ser consideradas como treinados. Desta forma, esses reanimadores podem fazer compressões torácicas e ventilações através da abertura da via aérea sempre que vamos fazer uma ventilação. A reanimação utilizando a abertura da via aérea e a ventilação é bastante simples. Devemos, conforme a ilustração neste slide, fazer a extensão da cabeça e a elevação do mento. Com isso, conseguimos desobstruir a via aérea e facilitar a passagem do ar que nós vamos colocar nos pulmões dos pacientes através da ventilação, seja na ventilação boca a boca ou seja na ventilação boca-máscara, conforme representado neste dispositivo. O que é importante é que nós devemos manter as ventilações e fazer com que essas ventilações façam uma expansão torácica visível. Desta forma, nos asseguramos que o ar que nós estamos soprando na boca do paciente está chegando aos pulmões. Existem dispositivos que podem ser utilizados para minimizar o risco de contaminação, como esse dispositivo representado aqui, que seria uma máscara facial.
Esse risco é um risco bastante baixo, não existem descrições de contaminação em inúmeros casos em que foi feita a ventilação boca a boca, dando uma forte segurança na realização da reanimação, mesmo sem dispositivos de proteção. Um outro dispositivo utilizado para este fim é esta máscara, em que, através de um filtro, podemos fazer a insuflação do peito do paciente, soprando na sua boca, desta forma evitando a contaminação do reanimador. Torno a enfatizar que o risco de contaminação através da ventilação boca a boca ou boca a máscara é extremamente baixo. Esta é a sequência com um reanimador. Sequência de tratamento da parada cardíaca em adultos. Diagnóstico de parada cardíaca, inconsciência e ausência de movimentos respiratórios. Senhor, por favor, alguém chame o 192. Início da sequência de compressão torácica na relação 30:2 em reanimadores treinados. Observem a frequência de compressão e a profundidade de compressão durante a massagem cardíaca externa. A profundidade de compressão torácica deve ser de pelo menos 5 centímetros em adultos. Cada ventilação deve produzir uma expansão torácica visível. Enquanto não houver um segundo reanimador, o reanimador mantém uma relação de 30:2 até a chegada de auxílio, momento em que poderá haver troca de responsabilidades a cada 5 ciclos de compressões e ventilações. O ciclo de compressão-ventilação, um ciclo significa 30 compressões e 2 ventilações. É importante que sejam trocadas as responsabilidades a cada 2 minutos ou 5 ciclos de reanimação, pois a efetividade das compressões torácicas reduz bastante. Ou seja, nós ficamos cansados e passamos a realizar uma compressão torácica menos bem feita, de uma forma que não consegue fazer uma compressão na profundidade mínima recomendada de 5 centímetros. Portanto, é importante fazer esta troca. Esta é a sequência com 2 reanimadores. Sequência de atendimento na parada cardíaca com 2 reanimadores. Senhor, qual o seu nome, senhor? Chama por ajuda, 192. Cada ciclo de reanimação é composto por 30 compressões torácicas e 2 ventilações. 29, 30. Após completar 5 ciclos, ocorre a troca de funções quando o reanimador responsável pela ventilação passa a fazer as compressões torácicas e aquele que fazia as compressões torácicas passa a fazer a ventilação. 29, 30.
O reanimador liga o aparelho, o DEA começa a emitir comandos. Aplique as pás no peito do paciente. Ligue as pás do aparelho junto ao sinal luminoso. Análise do ritmo cardíaco. Não toque no paciente. Choque recomendado. Carregando. Afastem-se do paciente. Aperte o botão agora. Choque administrado. Reinicie a reanimação. Análise do ritmo cardíaco. Não toque no paciente. Choque recomendado. Carregando. Afastem-se do paciente. Aperte o botão agora. Choque administrado. Reinicie a reanimação. A RCP deve ser mantida por aproximadamente 2 minutos, até que o DEA realize nova avaliação do ritmo cardíaco. A desfibrilação precoce é fundamental para o sucesso da reanimação, porque o ritmo inicial mais frequente que causa uma parada cardíaca é a fibrilação ventricular, e o tratamento para esta condição é a desfibrilação. A sobrevida sem lesão neurológica é maior se a desfibrilação ocorre nos primeiros minutos após o início da parada cardíaca. E a fibrilação ventricular tende a evoluir num curto espaço de tempo para um ritmo que não responde à desfibrilação, que é a sistolia ou atividade elétrica sem pulso. Desta forma, algumas iniciativas têm sido tomadas para permitir o acesso ao desfibrilador externo automático, sendo colocadas em locais de ampla circulação de pessoas, de forma que qualquer um possa utilizar esse aparelho após o diagnóstico de uma parada cardíaca. É importante, então, realizarmos a desfibrilação precoce utilizando o DEA. Para isso, devemos aplicar as placas corretamente, conforme a ilustração nesta figura, e o nosso cuidado deve ser de evitar colocar as pás próximas uma à outra, porque a corrente elétrica passa a não circular da forma adequada. Então, a representação mais correta é esta que está ilustrada nesta figura, em que essas pás são colocadas uma do lado direito, abaixo da clavícula direita, e outra do lado esquerdo, na região lateral do peito. O que acontece quando utilizamos o desfibrilador é que o ritmo que se encontrava em fibrilação, vejam a ilustração nesse vídeo, é corrigido. A passagem do choque elétrico faz a correção desse ritmo anormal, fazendo com que o coração volte a bater no seu ritmo anterior. Os ritmos são classificados em ritmos desfibriláveis e não desfibriláveis. Isso é feito pelos médicos e pelos aparelhos. Estes aparelhos não mostram nenhum tipo de traçado, uma vez que não é importante para qualquer pessoa que não seja médica saber o que está acontecendo. O próprio aparelho vai dar todas as informações necessárias para dizer se aquele choque vai ser administrado ou não. É fundamental as compressões torácicas, porque as compressões torácicas fazem com que o oxigênio, fontes de energia, cheguem ao coração, aumentando a probabilidade do mesmo de bombear sangue eficazmente após a aplicação do choque e o retorno da circulação espontânea. É fundamental mantermos uma reanimação de alta qualidade, e isso deve ser feito por qualquer reanimador. Devemos manter as compressões torácicas numa frequência mínima de 100 compressões por minuto. As compressões torácicas devem fazer com que o tórax seja deprimido pelo menos 5 centímetros. Devemos evitar qualquer tipo de interrupção nas manobras de reanimação.
Devemos manter as compressões torácicas relacionadas à ventilação numa relação de 30 compressões para cada 2 ventilações em todos os grupos etários quando temos o reanimador único. Devemos evitar a hiperventilação e, finalmente, devemos fazer com que a desfibrilação seja feita através dos desfibriladores externos automáticos. O algoritmo circular indica que devemos manter a nossa reanimação de forma contínua, evitando qualquer tipo de parada durante a reanimação. É fundamental que nos asseguremos que alguém traga o desfibrilador e que o serviço de emergência, através do 192, seja rapidamente acionado no momento que fazemos o diagnóstico de uma parada cardíaca. O resumo de um suporte básico de vida eficiente é acionamento do SAMU através do 192. Devemos imediatamente, após o diagnóstico da parada cardíaca, iniciar compressões torácicas fortes e rápidas, numa frequência mínima de 100 por minuto. Durante as compressões, devemos nos assegurar de que o tórax seja reexpandido completamente, evitar as compressões torácicas e manter uma relação de 30 compressões para 2 ventilações. Após a chegada do desfibrilador, nós devemos ligar o aparelho e colocá-lo no tórax e seguir as instruções. Aguardar a chegada da equipe de emergência do SAMU. Um outro problema que pode ser causador de parada cardíaca e, em alguns casos, de obstrução da via aérea, isso pode acontecer. Todo paciente que vem apresentar obstrução da via aérea e apresenta uma tosse vigorosa, não devemos fazer nada. Essa situação é uma situação em que o paciente ainda está conseguindo respirar, então ele naturalmente vai conseguir expelir. Porém, quando o paciente apresenta uma obstrução grave, ele apresenta uma tosse não ruidosa, significando que o paciente está obstruído. Geralmente, esses pacientes obstruem a via aérea e, com isso, eles apresentam sinais de uma respiração difícil e passam a ficar roxos. Nessas situações, o paciente geralmente pode evoluir para a inconsciência. Está indicado o acionamento do sistema do SAMU através de 192 e podemos, então, nesses casos, fazer a manobra de Heimlich. A manobra de Heimlich não deve ser feita de forma intempestiva, como representada nesta ilustração, mas sim utilizando uma técnica apropriada. Como representado nesta imagem, nós posicionamos atrás do paciente e, através da mão cruzada, como a ilustração nos mostra, fazemos compressões rápidas e vigorosas na boca do estômago. E, desta forma, nós fazemos com que a via aérea fique desobstruída. Em crianças, isso também pode acontecer e é comum ocorrer. Nos posicionamos conforme a ilustração e fazemos as compressões vigorosas de forma a expelir qualquer coisa que a criança tenha colocado na boca. Alguns pacientes que apresentam um volume grande abdominal, como os obesos ou as gestantes, nós não teremos muita eficiência quando nos posicionamos por trás desses pacientes. Esse grupo pode ser feito através de compressões vigorosas na boca do estômago com o paciente deitado. Desta forma, podemos tentar expelir os objetos que causaram a obstrução respiratória. Concluindo, o curso Salve uma Vida é uma iniciativa que trazemos no intuito de ajudar qualquer um a fazer o diagnóstico precoce de uma parada cardíaca e iniciar medidas que podem salvar vidas.